Palavras Cruzadas. Eu sou a Natasha Fernandes e tenho o privilégio de estar com o Zeferino. Zeferino, olá. Olá, É um Natasha. prazer mais uma vez poder fazer esta gravação contigo. Certo. Vamos então recapitular a lição número 10, cujo título é Adorar o Senhor. Zeferino, queres nos dar uma introdução do que é isto do adorar o Senhor? Sim, lembrar que esta adoração que vamos estar a abordar hoje na lição está mais diretamente ligada ao povo de Israel, que nessa altura estavam a comemorar um grande feito, uma grande realização, que era a construção da muralha da cidade. E o povo tinha muito por costume o povo de Israel, o povo hebreu, em cada feito seu, cada realização, eles dedicavam ao Senhor. E nesta semana, essa adoração que nos vamos tratar vai estar baseada nisso, na construção da muralha da cidade de Jerusalém. No fundo, uma recuperação também de Sim. toda esta liturgia, porque Sim. o povo, como esteve tanto tempo no exílio, não é? Sim. Reconstruiu o templo. Passado 60 anos da reconstrução do templo, foi quando finalmente a reconstrução das muralhas de Jerusalém terminaram, ficaram concluídas, e isto também é toda uma recuperação de metodologia de adoração, não é? E de toda a liturgia que se processava na casa de Deus, no templo, que eles tinham perdido no passado e que vieram agora também a recuperar. Recuperar, sim. Diremos que é uma restauração de todo esse processo. E este processo constituía basicamente em os sacrifícios, não é? Porque já vamos ver ao longo da lição que era a peça central, realmente, o sacrifício. Mas a adoração tinha, portanto, também por base, para além do sacrifício, não é? O regozijo no Senhor, esta manifestação de alegria. E esta manifestação de alegria também fazia-se então com cânticos e com instrumentos, não é? E vamos ao longo da lição perceber como é que esta liturgia era feita, como é que tudo se desempenhava, qual era o papel de cada um e de cada qual. Primeiro, foi interessante ao analisar alguns aspectos da lição, porque com muita dor, né? Já fizeste menção de que o povo estava em exílio, né? Agora eles estavam num processo de restauração. Estávamos a falar de muralha, mas inicialmente foi o próprio templo do Senhor que eles viram que o templo estava degradado. Nenhum serviço litúrgico era mais realizado. Isso foi uma grande dor para o povo, especialmente para Neemias e Esdras, são os grandes homens que fizeram parte desse processo de restauração e de recuperação, no caso do templo primeiro, e depois também da grande muralha. Lembrar que a própria muralha em si foi construída sob pressão, sob guerra, e os inimigos, portanto, óbvio, os inimigos, até não sei se devíamos apontar os inimigos externos ou internos, porque depois entre o próprio povo também começaram a fazer inveja e estavam contra ele, mas a verdade é que no ano 515 eles celebraram e comemoraram a construção ou a reconstrução do templo. 60 anos, como disseste muito bem, 60 anos depois, agora eles estavam a comemorar, a dedicar a construção da muralha. Portanto, agora, esta alegria do povo, diz, o regozijo deles, diz, chegou até os ouvidos dos inimigos. Eles puderam perceber que o regozijo era tal, o povo cantava alto, e nós vamos analisar que foi montado dois grandes coros, e a sua voz, os inimigos, foi impossível. Fez-se ouvir para além das muralhas de Jerusalém. E Natasha, olha, fez-me lembrar um grande retrato relativamente à morte de Jacó, o pai de José, mais conhecido como José do Egito. Quando ele foi sepultado, diz que a lamentação foi grande, de tal maneira que até os próprios inimigos ouviram o choro, o grito, o clamor pela perda daquele grande homem. E eu vi essa semana também, desde a construção do templo, o regozijo do povo. Diz que os inimigos também ouviram do outro lado a alegria do povo. Agora, a lição também vem abordar
será que essa dedicação do muro, por que da dedicação desse muro, por que dessa alegria? Era para representar que não são os muros, literalmente, que Sim, protegiam exatamente. o povo. Não é uma era. casa, não é uma É. dedicação de um templo, uma dedicação de um espaço. Diz que os israelitas tinham muito este hábito, não é? Sim, Dedicar tudo o que fosse espaços públicos, sim, no fundo. é. E é como tu dizes, não é o espaço em si, Em não é a si. dedicação do espaço em si que nos garante segurança, porque Segurança. o edifício, por muito bem construído que possa ser, Ser? corre o risco de um incêndio, corre o risco de uma derrocada, corre o risco de um tremor de terra danificá-lo gravemente e fazê-lo mesmo sucumbir. Portanto, não era de facto o edifício em si, não era o objeto em si. Apesar deles terem este hábito de dedicar objetos ao Senhor, era porque eles reconheciam quem estava por trás, não é? A mão que estava por trás, quem os protegia verdadeiramente. Sim. Não era o muro. Não. O muro era falível, o muro tinha pontos fracos de certeza. Sim. De certeza que alguém versado nas artes da guerra, se quisesse, ia conseguir descobrir uma brecha, ia conseguir descobrir um ponto fraco naquele muro para invadir Jerusalém. Certo. Mas era o poder que estava por trás do muro, era Do a mão muro. do Senhor, não A é? mão do Senhor. E era isso que eles se lembravam e era por isso que eles faziam esta dedicação. Esta dedicação servia de facto como um lembrete para isto, não Lembrete era? para dizer que não são os muros, porque e nós temos uma prova disso, a própria experiência. Portanto, nós estamos a tratar aqui a celebração não da construção do muro ou das muralhas, mas aqui a reconstrução. Portanto, Significa que eles já uma vez Ok, foram porque derribados. já foram, quer dizer que Exatamente, já há um precedente. há um precedente. Então, logo, a segurança não estava necessariamente nos próprios muros em si, mas ele representa, é um simbolismo da presença de Deus, por isso que eles estavam como que negando as suas próprias forças, apresentando que aceitam a força e a proteção da parte do Senhor. Da parte do Senhor. Então, nós vemos na lição de domingo cântico, cantando os hinos do Senhor. Agora, Diz, não, diz, primeiro as força, senhoras. força. Não, primeiro eu as ia-te senhoras. dizer, a Sim. propósito, estamos a entrar não é, mais concretamente Certo. nesta parte dos cânticos. Dos cânticos. E é muito importante ver que nas coisas, nada com Deus fica ao acaso. Sim. Nada fica ao Deus dará. É reconfortante ver, não é? Como havia uma organização por trás de tudo isto. Aparentemente nós podemos achar, ok, chega um bando de pessoas e começa a cantar e cada um faz como entende e como cantam de coração, é tudo coração. aceitável a Deus. É. E nós ao longo desta lição apercebemos que as coisas não podem ser só assim. Não. As coisas têm que ser feitas com ordem. Deus é um Deus de ordem. Deus é um Deus que merece toda a nossa reverência e todo o nosso respeito. E claro que sim, claro que quando, eu não sei qual é a experiência de quem nos está a assistir, mas eu falo por mim, eu quando canto, quando elevo um cântico de louvor a Deus, que é uma oração de louvor a Deus, claro que a parte emotiva está presente, claro que os sentimentos estão presentes, não é? certo. E isso é bom e é agradável a Deus, mas nós não nos podemos centrar só nessa parte. É verdade. Tem que haver reverência, tem que haver uma organização. E nós ao longo, particularmente desta lição de domingo, apercebemos-nos disso, apercebemos-nos de que há uma organização, há um profissionalismo por trás. As coisas estão organizadas de uma forma, e é muito engraçado a percebermos de como é que estava tudo organizado e como começou tudo na altura com Davi, que inclusive criou uma escola, não é? Sim, Uma é escola verdade, de música. de música. A gente Para às vezes que- tem a ideia que estas coisas são coisas modernas Modernas, não. e de facto não é assim. Depois não é assim. E depois, no caso, a música não era cantada por qualquer um. Portanto, havia já uma classe de levitas que eram os que são, portanto, os levitas que prestavam esse tipo de adoração ao culto. Portanto, eles, o Davi, como disseste, formou mesmo uma escola. Exatamente. Eles tocavam grandes instrumentos também musicais e a música era organizada e cantada somente por eles, ok? Todos, claro, que participavam, tomavam parte deste louvor, mas os que e não só a música e o instrumento, mas disso faz menção também a lição sobre as vestes. É verdade, eu Ok? ia-te tocar As nesse assunto. vestes Eu achei este também. pormenor interessantíssimo. Portanto, havia uma classe de levitas, nós sabemos que os levitas eram os homens que tinham sido dedicados, não é? Ao Que tinha serviço sido do dedicado templo. ao serviço do templo. Era uma profissão como outra qualquer, portanto, eles Sim. eram remunerados por isto. Por isso, E sim. havia instrumentistas, Certo. havia cantores e havia uma classe de levitas cuja responsabilidade era de facto tratar dos
instrumentos e tratar das vestes que eram E do utilizadas nos do momentos de ensino louvor. também. Também Da havia os própria professores, música, sim, sim. para além de alunos também havia os professores. Professores. Mas eu acho interessante até este pormenor que a lição demonstra que Deus é um Deus de tal maneira de ordem e Deus gosta de tal maneira que nós sejamos de facto organizados no nosso louvor, que até havia pessoas responsáveis por manter as vestes, porque havia umas vestes específicas, especiais, que se vestia para fazer esta adoração no templo, e essas vestes tinham pessoas que eram remuneradas, ou seja, tinham profissionais Certo. cuja função era tratar mesmo das vestes. Quer Dessas dizer, vestes. isso mostra até que ponto vai o cuidado de Deus e até que ponto é que isto é uma lição para nós, não é? Até que ponto é que de facto que nós devemos de ser cuidadosos. Muitas das vezes quando nós dizemos isto é muito patente para quem tem filhos mais pequenos, não é? Quando vamos à igreja que dizemos aos nossos meninos devemos vestir o nosso melhor, devemos estar o mais bem apresentados possível. Sim. Não é à toa e não é porque a igreja é uma feira de vaidades, não é Não. porque eu vou mostrar que tenho boa roupa, não tem nada a ver com isso, até porque a roupa mais humilde, se for vestida com o sentido correto, digamos que é uma roupa de haute couture aos olhos de Deus, não é? Porque tem é muito a ver com a verdade. intenção do coração também. Mas essa é uma das razões também porque nós temos cuidado quando nos vestimos para vir à igreja ao sábado, porque é que nós procuramos estarmos no nosso melhor, porque é que procuramos vestir a nossa melhor roupa. Tem a ver também com este cuidado, porque nós vamos referenciar e vamos louvar a Deus. Então temos que estar bem apresentados, temos que estar no nosso melhor, porque isto é uma prova do nosso amor de facto para com Deus. Certo. Agora, a música, já fizemos menção aqui, que não devia ser cantada de qualquer maneira. Portanto, havia um profissionalismo na apresentação dos mesmos. E ela servia para adoração, claro, servia para adorarmos ao nosso Deus. Era também uma expressão de gratidão a Deus, né? E a música, podemos falar também socialmente da terapia musical, o bem que ela pode causar na nossa vida, o bem que ela faz. Mas nesse caso específico tratamos sobre a adoração. Agora, é interessante, né, que pronto, a música, o mundo canta, né, muito e investe muito também nas músicas, mas Há uma grande a origem indústria. é verdade, mas a origem da música é divina. Portanto, a música nasceu no coração de Deus. Diz que os anjos deleitam-se na presença do Senhor e cantam, louvam, e possamos restaurar. É interessante que eles estavam a tratar da dedicação do templo, das muralhas, mas também fez-se uma grande menção da existência da restauração da música. Foi necessário recrutar, fazer um alistamento dos levitas, ir à busca, desde que os cantores já não estavam a viver já mais viviam ali, na periferia. já na periferia, Já e foi necessário ir ir buscá-los. rebuscá-lo, fazer um alistamento, como que ir mesmo à casa deles, onde é que fazer um alistamento, onde é que eles estão, e depois diz que até o povo alegrou-se quando souberam que foi possível achar os levitas que estavam destinados para o serviço litúrgico. Então, eu também confesso que senti-me bem quando vi que pronto, estava a se tratar da restauração e falando da importância da música. A lição também nos mostra que, de facto, a música também tinha uma vertente tão importante para os judeus, porque não nos esqueçamos que o ponto central, voltamos outra vez, o ponto central da adoração incluía o sacrifício. O sacrifício, sim. E para nós hoje em dia é difícil perceber, porque depois da vinda de Jesus esse sacrifício ficou obsoleto, deixou de fazer sentido, porque ele apontava para o Cordeiro de Deus, não é? Mas nós não nos podemos esquecer que estamos a falar de um local onde íamos adorar a Deus e onde levávamos o animal, o melhor animal que nós tínhamos, que nós próprios tínhamos criado à mão, portanto, que acabava por ser só um simples animal, era quase um membro da família, não é? Era Certo. um animal de estimação. Para quem tem animais de estimação percebe o que eu vou querer dizer, o que eu quero dizer com isto, não é? E agora ter que agarrar nesse animal que foi criado junto com os nossos filhos e que foi tratado da melhor maneira, que é um animal lindo e que confia em nós, e entregá-lo nas mãos do sacerdote e vê-lo a ser Degolado. literalmente degolado e o sangue a jorrar. E a música também servia, de certa forma, também para amenizar este impacto. Porque Deus não quer, para já Deus não quer uma adoração feita em medo, não é? Em receio. Este passo, infelizmente, era necessário. Podemos achar hoje em dia demasiado forte, mas era necessário porque isto levava constantemente os israelitas a lembrarem-se
do Cordeiro, do Messias prometido, do Cordeiro de Deus que viria tirar os pecados do mundo. E até esse dia chegar, eles tinham que ser constantemente relembrados que o salário do pecado é a morte. E isto tinha que estar bem patente nas suas vidas e bem presente. E Porque era Cristo que morria diariamente nesses sacrifícios. Sim. E a música veio, de certa forma, também ajudar a amenizar isto. E a música, como tu dizias, não era só adoração. A música era uma componente também muito importante, porque a própria música, e a lição também nos diz isso, e podemos ler isso em Neemias, enquanto os levitas professavam, portanto, esta parte litúrgica, o povo estava ajoelhado, estava em oração, estava prostrado em oração. Portanto, a música também é uma parte inerente das nossas orações. Sim. Por isso é que muitas das vezes nós dizemos que os cânticos são orações, não é? São orações cantadas, que muitas das vezes os salmos são orações cantadas. E é assim que nós devemos nos sentir quando nos envolvemos com a liturgia, com a música na nossa igreja, nos nossos lares, sozinhos inclusive, é desta maneira que nós devemos sentir a música, que mais do que uma entrega e do que uma adoração a Deus, é uma oração a Deus. E por falar em música... Sim, não, e conforme disseste, é interessante, porque a própria música em si serve como uma adoração, sim, e a música às vezes chega ao nosso coração de uma maneira que às vezes uma palavra pregada pode não alcançar. E é interessante que a lição também vem fazer a abordagem que os próprios homens, sacerdotes e levitas, antes da realização de todo esse sacrifício, precisaram-se de purificar-se. Né? A purificação. Purificação. Okay? Yeah. O significado da purificação, neste caso, a palavra purificar, na sua raiz hebraica, não é? Diz-nos a lição, é ser limpo, é ser puro. Outro contexto diz ser posto à parte, ser separado. Portanto, está aqui sempre interligado com o pecado. Certo. Aqui a purificação está sempre interligada com a ausência do pecado, ser liberto do pecado, ser limpo do pecado, não é? Sim. Agora, Natasha, já que estamos a falar da música, vamos fazer uma pausa e vamos ouvir uma música que nos é oferecida por gentileza da Igreja de Avintes. A música vai ser entoada pelo nosso irmão Filó Magalhães, com o título Adoro-te, Senhor. A nossa atenção a esse trecho musical. Teus pés caminharam no pó daqui, teus olhos desceram para ver a dor, tuas mãos se encostaram àquela cruz, tua entrega nos revela quem é Jesus. Adoro-te, Senhor, pela tua paz. Adoro-te, Senhor, pela alegria que me dás. Adoro-te, Senhor, pelo amor que desce de ti. Adoro-te, Senhor. Adoro-te, Senhor. Adoro-te, Senhor, pela tua paz. Adoro-te, Senhor, pela alegria que me dás. Adoro-te, Senhor, pelo amor que desce de ti. Adoro-te, Senhor. Adoro-te, Senhor. Adoro-te, Senhor, pela tua paz. Adoro-te, Senhor, pela alegria que me dás. Adoro-te, Senhor, pelo amor que desce de ti. Adoro-te, Senhor.
amor que desce de ti. Adoro-te, Senhor. Adoro-te, Senhor. Adoro-te, Senhor. Adoro-te, Senhor. Espero que tenham apreciado este momento musical. Voltamos então com a nossa lição. Severino, estávamos a falar da purificação, da importância da purificação, não é? Porque de facto nada faz sentido. O templo em si deixa de fazer sentido. Toda a liturgia que existe no templo deixa de fazer sentido, porque eles não são o fim em si, eles são um meio para alcançar um fim. E este fim que se pretende alcançar tem a ver de facto com o sacrifício que Jesus teve por nós na cruz do Calvário, não é? Tem a ver com o reconhecimento da salvação dada por Deus diariamente. Tem a ver com o reconhecimento de tudo aquilo que Deus diariamente faz por nós. E é engraçado que eu estava a ler a lição de segunda-feira e lembrei-me constantemente. Ontem foi celebrado nos Estados Unidos da América o Dia da Ação de Graças, que eu sempre disse, já há muitos anos que digo isto, que tanta porcaria que a gente importa, e este é um dia tão bonito, e porque é que não importamos? Quer dizer, só importamos a porcaria, não importamos aquilo que de facto faz sentido. E esta lição levou-me constantemente para este dia da ação de graças, porque no fundo é isto mesmo, é isto que Deus pede de cada um de nós. Esta purificação tem como intuito, de facto, ajudar-nos a reconhecer, a sermos gratos constantemente, a ter uma ação de graças para com Deus, a reconhecermos tudo o que Deus tem feito por nós no passado, no presente e que fará por nós no futuro. A ter esta confiança em Deus, sabendo que Deus, como já foi mencionado, é a nossa segurança. Não as muralhas, não o templo, mas o próprio Deus é a nossa muralha, é a nossa rocha firme. Esta purificação leva-nos também a reconhecerem, não é, a bondade, o amor de Deus para connosco. E isto era central nesta experiência, para experimentar esta alegria, para experimentar este verdadeiro culto de adoração, era necessário de facto passar por isto, não é? Era necessário passar por esta purificação, que nos leva também, mais uma vez, reforço, ao sacrifício de Jesus e àquilo que Ele fez por nós na cruz do Calvário. É um vazio, é completamente sem sentido se nós nos prendermos em todos estes pormenores da liturgia, de tudo o que se faz no templo, ou hoje em dia nós aqui na igreja, se nos esquecermos depois da parte principal, que é o nosso objetivo é aceitarmos a Cristo para sermos salvos e estarmos juntos um dia na pátria celestial. Se a gente tirar isto da equação, é vazio, quer dizer, não faz muito sentido. É muito bonito, pode ser muito bonito, mas torna-se vazio. Certo, porque eu lembro que Cristo morreu por nós. Portanto, mas a morte de Cristo apenas, mesmo que ela já tenha sido realizada, podemos nos perguntar que onde está Cristo nesse momento? Ele ainda está a interceder por nós. Portanto, mais do que o sacrifício realizado, também está conectado o papel da intercessão. O papel de Cristo não acabou aí, exatamente. Não termina ali. Então, nós vemos que esta purificação, os próprios sacerdotes e levitas que realizavam esses serviços precisavam purificar-se a si mesmos também, porque, afinal de contas, não era apenas o povo, vês que todos eles estavam como que em debandada. Portanto, nesse processo de restauração, era importante a confissão. Você que vai interceder pelo outro, é importante que a tua alma também esteja limpa, ok? E vemos que um detalhe sobre Cristo, né? Era um cordeiro sem mancha, sem mácula, ok? E é um detalhe também que era dado na realização dos sacrifícios. Os animais tinham que ser limpos, não podiam estar doentes, não serviam, ok? Os animais que já estavam cojos, deficientes. Mesmo com uma mancha no pelo, podiam estar saudáveis. Mas se tivessem uma mancha no pelo, serviam, já não eram okay? dignos de Não eram dignos. Então, nesse serviço de representar. purificação, primeiro a purificação começou nos próprios sacerdotes, nos levitas. Então, depois eles é que tiveram que purificar o povo. Portanto, diz que os limpos de coração poderão ver o Senhor. Então, para que a sua adoração fosse aceita, era preciso esse exercício
E é interessante que esses próprios sacerdotes e levitas, portanto, faziam parte desse culto, ok? Parte integrante. É parte integrante do culto. Tanto é que o próprio povo em si, quando já fizemos menção disso, quando souberam de que foi possível achar os sacerdotes e levitas, o povo regozijou-se. Disse, não, que grande alegria, porque apenas eles estavam destinados para o serviço de culto no templo do Senhor. E isto leva-nos a uma outra vertente também, da importância das ofertas e dos dízimos. Sim, as nossas Estes ofertas homens, de- como já referimos atrás, isto era a profissão deles. eram Isto era a remunerados profissão deles. E se por eles, deixassem de recomendação ser, divina. se eles deixassem de ser remunerados, eles tinham que sustentar as suas famílias. Implicaria que eles teriam que procurar outro tipo de emprego. Isso implicaria que eles seriam desviados do seu propósito divino. O que era comprometeria a que nossa era estar, adoração. exatamente, que era estarem comprometidos a 100% com toda a liturgia do templo, com tudo o que se fazia no templo. E por isso é que muitas das vezes era necessário, através dos profetas, o próprio Deus ter que relembrar ao povo a importância das ofertas e a importância dos dízimos. E a lição diz-nos que, de facto, hoje em dia é a mesma situação. É. Nós não podemos querer ter uma igreja mundialmente organizada e mesmo localmente organizada sem a existência de dízimos e de ofertas. É impossível, não podemos. E até a nossa igreja pode não ser a perfeita, mas não Exatamente, devemos não há igrejas negligenciar esse perfeitas. serviço, a entrega. Tanto é que as nossas ofertas e os nossos dízimos, quando damos, embora quem determina o destino das ofertas e dízimos é o Senhor. Nós fizemos a nossa parte. Nós Quando fazemos a demos a nossa nossa oferta, damos de coração e damos como sinal de gratidão a Deus, ok? Agora, o que é feito dela dali para frente, nós deixamos a responsabilidade dos nossos ministros, ok? Os nossos ministros, e ver que é uma prática que tem fundamento bíblico. E nesse caso que estamos a falar dos sacerdotes levitas, eles dependiam inteiramente dos dízimos, e eles também davam, davam dízimo, apresentavam dízimos dos dízimos. Portanto, eles recebiam o seu ordenado em função dos dízimos apresentados, mas eles depois também davam Também dizimavam o seu ordenado. o seu dízimo. E isto para mim também para a é manutenção importante. da igreja. Isto do para mim templo. também é importante, porque às vezes muitas pessoas colocam a questão de mas eu falo, às vezes as pessoas perguntam, mas a tua igreja também dá dízimo? Tu também tens que dar. Não tem que dar. Não é uma obrigação. Eu faço de coração, não faço por obrigação. E muitas das vezes as pessoas não conseguem compreender o porquê. E pensam que às vezes é extorquir. Isso é extorquir dinheiro, as pessoas já não têm dinheiro e ainda vão para uma igreja, ainda têm que dar dinheiro, quer dizer, já não basta eu frequentar a igreja, ainda tenho que dar dinheiro. E as pessoas muitas vezes não compreendem a história que está por trás. E como tu estavas a dizer, e muito bem, isto tem fundamento bíblico que nós vemos na história de Israel, que assim era, e vemos esta importância então do porquê. Porque de facto, se há ministros, se há pessoas que têm um emprego, nós não nos podemos esquecer que ser pastor é um emprego a tempo inteiro. Claro. O pastor tem família, tem que criar a sua família. Se dedica a tempo inteiro à igreja, tem que ter uma fonte de rendimento. E é a nossa obrigação contribuir para essa fonte de rendimento. Assim como tantos outros oficiais da igreja que precisam de ganhar precisam do seu ganha-pão, não é? Certo. Já para não falar de projetos que a igreja precisa desenvolver a nível local ou a nível mundial e que para isso precisa de ter receita. Certo. E isto também ajuda um bocadinho a compreender, não é? Porquê? Porquê que eu devo? Porquê que eu, se quero de facto contribuir, se quero de facto estar plenamente empenhada na adoração também, porquê que eu devo contribuir não só em termos monetários, mas também com o meu tempo? Porque é que eu o devo fazer? E isto é uma resposta a essas dúvidas. Eu espero que se algum de vós que nos está a ouvir, se tinha essa dúvida de mas porquê é que eu tenho que dar dinheiro, que de certa forma esta lição vos ajude um bocadinho a perceber a importância das nossas ofertas, dos nossos dízimos, para sustentar a casa do Senhor. Espero que de facto sirva para a vossa compreensão nesse sentido. Falávamos há pouco dos sacrifícios, não é? Como parte do culto, e realmente a parte central do culto, como já vimos, era o sacrifício. É o sacrifício, sim. E apontava para o sacrifício de Jesus. Não sei se queres desenvolver mais um bocado, se queres falar mais sobre este sacrifício que Jesus fez por nós. Sim, a realização do sacrifício. Na verdade, desde a entrada do pecado no mundo, quando os nossos pais, Adão e Eva, pecaram, diz que eles
deram conta que estavam nus e tiveram que construir para eles mesmo vestes de folhas, né? Que elas secavam e desfaziam. Que E eram o Senhor- perecíveis. e quando o Senhor veio ter com eles, uma das coisas que o Senhor fez foi degolar um cordeiro. Foi o primeiro sacrifício. Foi o primeiro sacrifício e através da pele desse cordeiro, portanto, foi possível o Senhor fazer roupas para eles poderem se cobrir, portanto, cobrir a sua Imagino nudez. o O choque. que eles devem ter sentido de verem o primeiro animal das suas vidas a ser morto. Por É. sua culpa, ainda para mais, não é? Pois. Deve ser. Hoje em dia nós estamos então habituados a ver matança em todo o lado, que somos um bocadinho, parece que estamos um bocadinho calejados, mas eu acho que não há ninguém que fique indiferente se sem querer atropelar um animal e matá-lo, saber que aquele animal morreu por sua culpa, entre aspas, que às vezes não é nossa culpa, que sabemos que os animais às vezes se metem à frente dos carros, É. não é? Por exemplo, mas eu, graças a Deus, nunca atropelei nenhum animal, mas eu acho que ia ficar assim um bocadinho abalada de saber que, de certa forma, tinha eu contribuído para a morte daquele animal. Portanto, nem consigo imaginar a reação dos nossos primeiros pais quando perceberam que o seu ato iria levar ao sacrifício de Jesus, em última análise, não é? Pois, essa morte representava, como já dissemos, representava a pessoa de Cristo, e na dedicação desse templo também, portanto, eles estavam a dedicar, não um templo, num caso específico, embora já tinham feito antes, nessa altura estavam a dedicar as muralhas, né, os muros da cidade que foi edificado, mas também tiveram esses pormenores todos, esses detalhes todos faziam parte, foi acompanhado, como falamos, da formação desses grandes, esses dois grandes coros, né, que saíram em direção oposta, né, Ao tiveram um longo das ponto de muralhas. partida, mas eles dividiram-se em dois e eles foram terminar o seu encontro no templo, e ali, já com os sacerdotes e levitas purificados, o povo também purificado, agora precisaram realizar grandes sacrifícios como sinal de agradecimento e lembrar Cristo que haveria de morrer por eles e que representava a salvação, e acima de tudo a alegria estava também de que Deus nunca se havia esquecido do seu povo. Exatamente. E às vezes acontece muito que muitas vezes nós ficamos distantes do Senhor. Os pecados nos levam, nos separam automaticamente, quebram a nossa relação com o próprio Deus, e esse serviço todo servia para fazer com que o povo pudesse voltar o seu coração para Deus, e eles tinham que contemplar novamente a morte desses animais. Não, outra coisa, só abrir um parêntese, não que o Senhor se deleitava com as mortes daqueles animais, pois que em Isaías o Senhor até faz menção de que ele não se alegra com o cheiro de fumo de morte. O Senhor não se... cheiro da morte. Não era isso que era o centro, o objetivo da parte de Deus, como se Deus se alegrasse pelo número de animais que eram mortos. Não, mas era o facto de as pessoas apresentarem os animais como sinal de que aceitavam o sacrifício que Deus haveria de realizar, que seria pela morte do seu filho. Na cruz do Calvário. E a história de Isaac e Abraão também lembra muito também bem um isso, tipo, também que Abraão não daquilo que tinha iria acontecer. prazer na morte, no derramamento de sangue do seu próprio filho, mas ele fazia como sinal de obediência a Deus, e Deus livrou Isaac, ok? No Monte Moriá, Deus livrou o Isaac daquela morte e providenciou um sacrifício que foi por um animal que estava bem ao lado. Então o povo aqui também, nesse serviço litúrgico, também foi apresentando os seus sacrifícios como sinal de gratidão a Deus. É interessante ver, porque nós, só falarmos disto, é um tema taciturno, não é? Podíamos ficar só na parte da tristeza do arrependimento. Já vimos em lições anteriores que não é esse o objetivo de Deus, é que nos regozijemos, porque o perdão já foi concedido, já estás perdoado, portanto regozija-te. E é engraçado ver que a palavra regozijo é mencionada neste capítulo de Neemias
7 vezes. E nós sabemos que o número 7 tem Perfeito. biblicamente é um número completo, não é? É um Sim. número da perfeição. É. Ou seja, significa que foi mesmo um regozijo pleno. Neste Pleno. momento eles tiveram um regozijo pleno. Eles regozijaram-se 7 vezes. Portanto, é a plenitude do regozijo. E é isto que Deus pretende, que haja alegria. E é engraçado ver que, às vezes, nós achamos que são situações antagónicas, que se eu estou alegre e a celebrar, então não sou reverente. E nesta lição também vemos isso, que Deus pede-nos este equilíbrio que às vezes é difícil. Um ritual de adoração a Deus só emocional, sem a parte da reverência, é anarquia. E é pura e simplesmente emocional, e eu estou sempre à procura da emoção e deixo de ser inteligente e deixo de prestar um culto inteligente. Já de evocar a não razão. É? Mas também se eu estou culto racional. se eu estou só com a preocupação de ser reverente e confundo reverência com estar quieto, calado e virado para a frente, como se costuma dizer, e estar muito sério, isso também tira toda a alegria, tira todo o objetivo da adoração. Quem é que se sente bem num ambiente em que temos que estar todos assim, todos cinzentos, todos assim? Como é que eu demonstro o meu amor e a minha alegria no Senhor estando assim? Portanto, isto é um equilíbrio muito ténue, muito difícil, mas é possível. Com a ajuda de Deus é possível. E é isto mesmo que Deus nos pede, é que nós nos possamos aproximar dEle com esta alegria, com este regozijo pleno, este regozijo que se dá 7 vezes, que é um regozijo pleno, sabendo tudo o que Ele tem feito por nós, tudo o que Ele fez no passado, tudo o que Ele faz no presente e tudo o que Ele fará no futuro. Que esta, de facto, possa ser a nossa experiência com Deus, que possamos reconhecer os nossos pecados, que possamos nos arrepender dos nossos pecados, que possamos lembrar-nos da cruz do Calvário e, se calhar, quando pensamos no sacrifício de Jesus, eu falo por mim, o meu primeiro sentimento é de incredulidade, de espanto, e a seguir vem a tristeza, mas que não fiquemos só com estes sentimentos, que a seguir à tristeza possa vir o regozijo, a alegria de sabermos que somos tão amados por Deus ao ponto de Ele entregar o seu Filho por nós, e que, à semelhança dos levitas e à semelhança do povo de Deus, saibamos reconhecer a alegria do regozijo, da adoração, da verdadeira adoração plena a Deus, que envolve o sacrifício, o arrependimento dos pecados, mas também esta componente tão importante que é o louvor a Deus. O louvor, a adoração. E a adoração a Deus. Como uma ferramenta. Pronto, de nossa parte, queremos ser tudo, né? Há muitos outros detalhes que estejam ficado na lição. E por isso convidamos-vos a estudar a lição por vós mesmos, não é? Roubei as palavras. É importante, porque nós, infelizmente, o tempo não chega para abordar todos os detalhes daquilo que gostaríamos. Tentamos aqui resumidamente falar dos pontos mais que para nós são de salientar, mais importantes. E mas deixar alguns ocultos de forma que possa motivar você a explorar a lição também. A terem a curiosidade para verem por vós mesmos e estudarem por vós mesmos. É esse, de facto, o nosso desejo. É que cada um de vós possa, durante a semana, agarrar neste livrinho, neste manual, que tem tanto conhecimento e que, estudando, vos possais cada vez mais aproximar de Deus e sentir cada vez mais a graça de Deus e esta alegria que é terapêutica, como tu dizias, porque a alegria traz-nos paz de espírito, que também traz, em termos emocionais, traz-nos também, falta uma expressão, traz-nos também uma calma emocional, que hoje em dia falta em tanta gente, não é? E este equilíbrio emocional que hoje em dia sentimos tanta falta é fundamental para levarmos uma vida, de facto, equilibrada e saudável. Está bem. Então, que o Senhor possa abençoar-nos. Amém. E possamos acompanhar o estudo da lição. As próximas, essa é a 10 e ainda tem a 11. Que o Senhor nos possa abençoar. Amém. Até à próxima. Ok.